Oi, eu sou o Diogo Cardoso e esse é o episódio 117 do meu Diário de Pedais. O pedal de hoje é o Electro Harmonix Walking on the Moon. Normalmente, eu conto a história do pedal, falo sobre particularidades técnicas, mostro alguns sons, faço uma apresentação musical e só então dou a minha opinião. Mas nesse caso, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu tô maravilhado, o pedal é sensacional. Eu consegui comprar logo que foi lançado, mas levou algum tempo para chegar aqui para mim. Porém, valeu cada centavo e cada dia de espera. O nome oficial do pedal é Andy Summers Walking on the Moon Flanger Matrix Filter, mas é muito mais fácil falar que é o pedal do Andy Summers. O Walking on the Moon é um projeto em parceria da fabricante norte-americana Electro Harmonix com o músico inglês Andy Summers, que ficou conhecido por sua jornada como guitarrista da banda The Police. Logo no início do manual, as instruções são para plugar a guitarra no input, usar a saída flanged out e posicionar os controles em meio-dia, 9 horas e 9 horas. Quando eu conheci a banda The Police, eu fiquei fascinado pelo timbre de guitarra. Um timbre limpo, mas grandioso, que ocupa muito do espectro sonoro. Então eu comecei a pesquisar os instrumentos e equipamentos que o Andy Summers usava. A lista de pedais é gigante, mas acho que a gente pode considerar o Boss CE2 e o Electro Harmonix Electric Mistress os mais importantes. Vamos ouvir como soam o CE2 e o Walking on the Moon. Para efeito de comparação, eu gravei também o Flanger BF2 da Boss. Apesar de cada pedal ter as suas características específicas, os três soam mais ou menos parecidos. Porém, o Walking on the Moon tem uma extensão maior no controle de velocidade do efeito. Para fazer o comparativo, eu precisei deixar o controle em 9 horas. Deixando em meio-dia, como nos outros pedais, ele soa assim. Os controles do Walking on the Moon são parecidos com os controles do antigo Electric Mistress. O controle Color atua na intensidade do efeito. O controle Range atua no limite inferior da varredura de frequências do flanger. Na prática, com o controle para a esquerda, o efeito soa mais sutil, porque o limite de frequências está estreito.
Girando o controle para a direita, aumenta-se o limite para que o efeito alcance frequências mais baixas, consequentemente, o efeito soa mais pronunciado. O controle Rate atua na velocidade da modulação. A chave Filter Matrix permite um uso totalmente diferente da modulação. O controle desliga a modulação contínua e congela o efeito do flanger, criando uma série fixa de filtros em vez do efeito de flanger em movimento. Quando essa função está acionada, o controle Color continua sendo responsável pela intensidade do efeito, mas o controle Range passa a atuar na posição dos filtros fixos. Por fim, o controle Rate fica desligado quando a chave Filter Matrix está acionada. Para um pedal com poucos botões parece bem complicado. Vamos dar uma ouvida para tentar entender tudo isso na prática. O pedal tem a opção de uso em estéreo, e quando conectado dessa forma, envia de um lado o sinal com efeito e do outro lado o sinal sem efeito. Eu gravei um teste em contexto de mix e fiz uma grande mistura de riffs do Police, com alguns trechos em estéreo, outros em mono e umas dobras também. Então se você tiver um fone de ouvido, a experiência vai ser bem mais legal.
E aí, o que você achou dos timbres do Walking on the Moon? E me diz uma coisa, conseguiu reconhecer todos os riffs que eu misturei? Me conta aqui nos comentários. Bom, a minha opinião sobre o pedal você já sabe, eu achei sensacional. E todo o pacote é incrível, a arte do pedal, a arte da caixa e de brinde um pôster desenhado pela ilustradora Laura Josephson com a temática Walking on the Moon. Um alerta, o pedal vem com a própria fonte e eu confesso que inicialmente achei desnecessário, porque é uma 9V padrão e o consumo descrito no manual é relativamente baixo, mas nos testes que eu fiz aqui ele não funcionou bem com ligação em daisy chain, então faz todo sentido usar a própria fonte do pedal ou uma alimentação individual. Como quase todas as posições dos controles fazem o pedal soar The Police, eu me atrevo a dizer que ele é um Andy Summers in a Box. Se você procura por um Chorus Flanger para ser um faz-tudo de modulações no seu pedalboard, esquece. Porque ao ligar o Walking on the Moon, você vai ter a nítida sensação de que ouviu a voz do locutor anunciando Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Andy Summers. Por hoje é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Eu vou continuar mostrando os meus pedais e contando algumas histórias.